A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Somos gratos por adentrar no seu lar através do Facebook, através do YouTube, aleluias, para transmitir a palavra do Senhor. Que Deus possa falar ao teu coração nessa noite, que Deus possa falar ao meu coração, que eu seja apenas um canal de bênção, amém? A palavra que eu quero trazer se encontra em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, amém? Se você estiver aí com a sua Bíblia, caso queira acompanhar, eu digo que sempre é bom, aleluia, se acompanhar, mesmo que seja pela internet, aleluia, a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor nessa noite. E uma mulher das mulheres do seu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declare-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe-te à parte. E quando estiver cheio, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e elas os enchiam. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então o que, igreja? O azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? E ele diz aqui também, amados, que ela vai viver. Ela vai viver. Ele não está dizendo, você vai sobrar um pouquinho e depois de uma semana vai acabar, né? Ele falou que você vai viver. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos em Cristo Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite. Somos gratos a ti, Pai. Por isso, Senhor, que o Senhor possa falar através da minha vida e transmitir, ó Pai, a tua palavra, o teu querer, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que estamos enfrentando momentos de dificuldade, momentos, ó Pai, em qual muitos, ó Pai, estão na mesma circunstância dessa viúva. Mas nós sabemos, ó Pai, que assim como o Senhor deu a solução a ela, assim o Senhor fará para mim e para cada um que ouvir essa palavra. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer essa palavra de fé, para que eu e você venhamos nos alimentar neste momento de tribulação, neste momento de preocupação, que eu e você estamos vivendo, nesse caos, aleluias, que estamos enfrentando. Mas eu quero dizer para você confiar na palavra de Deus. Eu quero dizer para você se alimentar da palavra de Deus. A melhor coisa que você pode fazer neste momento, além de cuidar, de se cuidar, de ali obedecer às autoridades, aleluias, é você também se alimentar da palavra de Deus, porque ela vai te sustentar neste momento de tribulação. Amém? A palavra que nós lemos aqui está contando a palavra de uma serva, aleluias, que vai até o profeta Eliseu dizendo: o teu servo morreu. O marido dela havia morrido, o marido dela havia falecido. E ela foi pega desprevenida, amados, porque a palavra diz aqui, amados, que havia dívidas. Além de ela estar enfrentando um momento de luta, além de ela estar enfrentando todo aquele sentimento de dor, ela estava enfrentando um momento de dificuldade financeira. E além da dificuldade financeira, amados, aquele problema daquela viúva era muito grande. Porque naquele tempo, quem era viúva não podia trabalhar. A viúva não podia trabalhar.
Então, o marido dela tinha deixado ela numa situação muito difícil, cheia de contas, cheia de dívida, aleluias. Mas ela tinha duas bênçãos junto dela, que era o quê? Os filhos dela. Mas era de costume, amados, para que a gente possa chegar onde Deus quer ministrar no meu coração e no teu coração nessa noite, para a gente entender um pouco da palavra, aqueles filhos, quando havia uma dívida, eles eram levados para trabalhar como escravo até que a dívida fosse paga. Então você imagina o caos daquela senhora, daquela viúva. Imagina a cabeça dela nesse momento. Tô viúva, tô cheia de conta, tô cheia de dívida, ainda veio os credores para levar meus filhos, eu não posso trabalhar, eu não posso me mexer, e eu não tenho outra solução a não ser até ir até o profeta. E ela vai até o profeta. Aleluias. Eu quero dizer para você, amados, a importância de você ir até Jesus no momento de tribulação. É a melhor coisa que você pode fazer neste momento. É você ir até a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela vai trazer respostas para você. E perceba, amados, que ela vai até o profeta e ela fala tudo. Ela conta detalhe por detalhe como estava a vida dela. Muitas vezes nós murmuramos, muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós ficamos presos às situações que estamos vivendo, mas não vamos aos pés de Jesus ali dar detalhes daquilo que nós estamos vivendo. É mais fácil a gente murmurar do que a gente, aleluias, falar com Deus. Então eu estou dizendo para você, amados, nessa noite, que diante de um problema, diante de uma situação, primeiro passo que eu e você temos que dar é ir aos pés de Jesus e não ter vergonha, falar ali detalhes daquilo que você está vivendo. Porque, amados, cada um neste momento está vivendo algo diferente. A situação do país é a mesma, a doença é a mesma, mas dentro de cada lar, aleluias, há uma circunstância, uma diferença de família para família, de casa para casa. Talvez você esteja aí dentro dessa quarentena, né, desse confinamento, aí junto com o seu esposo, com os seus filhos, aleluias, né? Você tem um cachorrinho, você tem um animalzinho, mas tem lares, amados, que tem só a viúva. Tem lar que só tem o viúvo. Tem lar, aleluias, que só tem a mãe. E tem lar que está só o filho. Aleluias. E ali não tem ninguém para conversar. Mas há alguém aí dentro da sua casa que você pode falar. Se você está sozinho, você que me escuta, você que está aí, aleluia, sozinho. Talvez os seus filhos não possam ir visitar porque não pode, são de zona de riscos também. Talvez você esteja aí, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais não ver pessoas, eu não aguento mais, aleluia, não ter com quem conversar. Converse com Deus, porque Ele será o teu provedor, é Ele que vai te tirar dessa situação, é Ele que vai te sustentar nesse momento. E a palavra de Deus, amados, ela é tão clara nisso, porque aquela viúva, ela vai de encontro lá ao profeta. E ela vai lá contar detalhes. E o profeta, amados, ele pergunta para a viúva: o que você tem na sua casa? E ela diz: eu não tenho nada, eu não tenho absolutamente nada, a não ser, aleluias, uma botija de azeite. Ele: opa, tem uma botija de azeite? Então eu tenho a solução. Sabe que Deus está mostrando aqui, amados, que é no pouco que Deus trabalha. Sempre foi no pouco, mas sempre foi naquilo que você se expressa a Ele que Ele trabalha. A palavra de Deus aqui, amados, ela diz ali que ela só tinha aquela botija, uma pequena botija de azeite. E aquele profeta, ele vai dar uma solução para ela. Vai e toma botijas, vasos emprestados. Aí já não era mais botija, era vaso.
né? Pegue vasos emprestados, aleluias, e traga para dentro da sua casa, fecha a porta com seus filhos e vai deitando azeite. E aquele azeite, amados, só parou, aleluias, de sair quando o quê? Quando ela já estava suprida das suas necessidades. Às vezes não é fácil você ter fé, e às vezes você fica olhando para o seu problema, como aquela viúva estava fazendo. Ela estava olhando aquela montanha de problemas que ela estava vivendo. Ela enxergava aquilo como uma montanha de problemas. Mas ela tinha ali o grão de mostarda, ela tinha ali a botija dentro da casa dela. E foi através dessa botija, através desse grão de mostarda, é que Jesus trabalhou ali naquela circunstância. Talvez você esteja enfrentando aí uma situação, amados, e você deve estar pensando aí, como é que eu vou sair dessa multidão de problemas se eu não tenho nada? Mas Deus aqui Ele está falando para você, você precisa desse grão de mostarda. Por que Deus lá em Mateus, amados, 17, Ele fala sobre isso? Ele fala sobre, Jesus ali, fala ali sobre um grão de mostarda. Porque muitas vezes nós achamos que os problemas que nós estamos enfrentando precisam da mesma proporção para serem resolvidos. Aquela viúva, ela estava com tantos problemas e ela achou que ela precisava de grandes soluções para resolver o mesmo problema. Mas Jesus não, Jesus ali Ele fala, vai lá, através de Eliseu, pega a sua botija, pega seu grão de mostarda. Por que Jesus fala para que a gente tenha uma fé de acordo com o grão de mostarda? Que se a gente dizer para aquela montanha sair, aquela montanha vai sair. Por que Jesus fala isso? Por que a solução estava numa botija tão pequena? E outras passagens bíblicas, amados, que nos dá parâmetro para dizer que Jesus sempre trabalha no pouco. Porque no pouco, amados, é que você se expressa. É quando você cria uma dependência de Deus, aleluias, é que você expressa realmente o que você precisa, o que você está necessitando. Quando Jesus fala do grão de mostarda, Ele fala lá, amados, por quê? Porque havia um jovem lunático, aonde os discípulos foram chamados para expulsar o demônio daquele jovem lunático, e eles não conseguiram. Eles não conseguiram. E Jesus tinha subido ao monte. Ele tinha subido ao monte com os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. E 9 discípulos tinham ficado embaixo, no pé do monte. E quando Jesus está descendo, aquele homem, aquele pai que estava ali desesperado, porque o filho já estava passando por tantas situações difíceis, hora caía no fogo, hora caía na água. Quer dizer, o demônio fazia daquele menino o que ele bem queria, e eles tinham corrido nos discípulos, os discípulos não tinham expulsado. E aí quando ele vê Jesus, ele vai lá e se entrega novamente. Ele vai lá e fala: Jesus, eu preciso que o Senhor cure meu filho. Eu já fui até os seus discípulos. Eu imagino, amados, os discípulos pensando, e a palavra diz isso, que eles vão até Jesus e perguntam para Jesus o porquê que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus, ele traz justamente isso, né? Do grão da mostarda, aleluias, para que, se eles tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, eles falassem para aquele monte, para aqueles montes saíssem, o monte sairia. O que Jesus estava ensinando para mim e para você, aleluias, nessa situação. Primeiro, os discípulos analisaram a situação. Por que nós não conseguimos expulsar? Por que a gente não conseguiu fazer com a nossa autoridade? Qual foi o motivo? Eles viveram a situação e eles começaram a analisar o que tinha acontecido, e eles vão
e falam nos detalhes, assim como essa mulher expressa no detalhe a Eliseu aquilo que estava acontecendo. Os discípulos vão e perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos? E Jesus fala muito declaradamente: pela falta de fé. Porque eles tinham pouca fé e que eles apenas precisavam de um grãozinho. Eu me lembro de uma campanha, amados, que nós fizemos, né, na igreja. E no final da campanha nós entregamos um cartãozinho, né, e com um grãozinho de mostarda dentro de um saquinho. E eu me lembro de uma membra nossa, ela ter acabado o culto, depois ela falou assim: ah, pastora, eu quero outra, porque no meu não veio nada. Falei: não veio, irmã? Não veio. E aí quando a gente foi olhar, amados, o grãozinho estava lá, ele era tão pequeno que ela não estava vendo. O grão de mostarda é algo muito pequeno, amados. Talvez aquela botija daquela mulher era algo tão insignificante para ela, mas era com essa botija que Jesus ia tirar ela daquela situação. É com esse grãozinho de mostarda que Jesus quer tirar você dessa situação. Porque você não precisa, talvez os seus problemas sejam uma montanha, assim como os dela. Era um monte de problemas juntos. Mas você não precisa de soluções do tamanho da montanha. Porque o seu Jesus, amados, o seu Jesus, ele é tremendo, amados. E um dia, ele também se fez como uma sementinha. E ele ali nasceu, aleluias, de uma virgem. Ele foi colocada essa semente dentro daquela virgem. Ele nasceu ali numa manjedoura. Ele nasceu num lugar simples. Ele nasceu pequenininho, amados. Só que quando depois de 30 anos, quando Jesus começou a manifestar, aleluias, desenvolveu o seu ministério, grandes coisas o Senhor fez. O que Deus está falando? Que toda semente, amados, ela cresce. Toda montanha, ela acaba às vezes sendo derrubada. A gente vê aí, nós passamos por momentos agora, que lá no Rio de Janeiro, muitas montanhas, né? Muitos morros vieram abaixo com as chuvas. Então, às vezes, amados, você está olhando aí para o seu problema, você está vendo essa mesma montanha, só que a montanha, ela pode vir abaixo, porque ela chegou no limite dela, a montanha não cresce. Agora, a semente que Jesus te dá, essa sim cresce, essa sim é transformada, essa sim se é semeada no solo, essa sim é regada, essa sim ela cresce. Assim, amados, ela se torna uma árvore frondosa, uma árvore, aleluias, frutífera. Assim é, aleluias, a solução para os seus problemas. Porque aqui, amados, a gente pode ver que aqui, de uma certa forma, está se falando também de semente. Porque aquela botija era apenas a semente. Mas conforme ela ia deitando ali nos vasos, o azeite transbordava ali, amados. E eles vinham e colocavam outra. Eles vinham e colocavam outra. Eles vinham e colocavam outra. Aleluias! Até que era o suficiente, amados. Não só para pagar as dívidas, mas também para viver do que tinha sobrado. É nesse momento de tribulação, nesse momento, aleluias, desse monte de problemas que estamos enfrentando, que não são poucos, é uma montanha. É o momento da gente pegar a nossa semente, a nossa fé. Aleluias, não precisa ser uma fé grande, é uma fé do tamanho desse grãozinho. Você tem que semear, você tem que plantar, você tem que regar, porque ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai ali transbordar, ela vai se tornar, aleluias, o seu sustento, a sua solução dos seus problemas. Como eu disse, cada um aqui, por mais que nós estamos dentro do país e dentro, né, de uma crise mundial aí,
né? Vivendo os mesmos problemas. Cada lar tem o seu problema. Cada pessoa tem a sua montanha. Cada um tem ali os seus problemas, como daquela viúva às vezes. Pegou desprevenido? Não tem problema. Você não sabe o que fazer? Não tem problema. Pegue a sua semente. Tenha fé de acordo com a semente. Aleluia. Que aquilo que o Senhor está germinando dentro do teu coração hoje. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Ele quer germinar uma semente, ainda que seja pequena, ainda que você esteja ali assustado, ainda que você esteja apavorado diante da circunstância. Deus está falando para você: filho, filha, eu sou a solução. Eu estou completamente no controle disso. Basta você, aleluias, me buscar. Basta você acreditar. Você não precisa ter a fé dos seus problemas. Muitos às vezes estão entrando em depressão, amados. Eu tenho recebido ligações, até mesmo do meu próprio ministério, aleluia, de pessoas que: pastor, eu estou ficando desesperada. Eu já não estou aguentando mais ficar dentro de casa, está me dando depressão. Mas a depressão, ela vem por quê? Ela começa, amados, quando a gente tem medo de enfrentar alguma circunstância. A gente começa a querer recuar. Esse pânico que está no mundo, ele tem feito pessoas a ficarem com depressão, ficarem com medo, ficarem desesperados, ficarem desequilibrados, ficarem temerosos. Mas Deus está falando para mim e para você: calma, calma. Cadê a sua semente? Mas eu tenho tantos problemas. Deus não está pedindo para você ter a mesma fé. Deus está falando para você: esse pouquinho de fé aí, é que você vai, aleluias, destronar toda essa montanha, toda essa falta de azeite, toda essa falta de provisão, aleluias, tudo que você não enxergava. É através disso, amados, que Deus vai fazer. Como a gente custa confiar no Senhor, como a gente custa acreditar na presença de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa situação. É mais fácil a gente dar ouvidos para aquilo que não vem do Senhor, amados. Mas é momento de você colocar seus olhos, amados, dentro do seu lar, dentro da sua circunstância, dentro da sua situação. Primeiro, detalhar. Igual a viúva fez aqui. Detalhe a Deus. Eu não posso detalhar para você. O seu vizinho não pode detalhar para você. Por quê? Porque cada um está vivendo um momento diferente. Ainda que no geral seja a mesma coisa. Então às vezes a gente vê alguém dando um grito mais alarmante aqui, mais histérico aqui, é porque talvez a montanha dela esteja maior do que a tua. Mas a montanha, seja o que for, amados, a montanha ela chega no limite, ela não cresce mais. Ela não tem como crescer, mas a tua fé, amados, a tua fé ela pode crescer a cada dia. A tua fé pode te movimentar, aleluias, todos os dias para um campo de vitória. É noite de você sair, aleluias, dessa derrota. É noite de você parar de ficar olhando para tudo que está dando errado. É noite de você colocar seus olhos, aleluias, na tua própria vida, na tua história, aleluias, e acreditar que há um Deus que cuida de você, há um Deus que está zelando pela tua vida, há um Deus que tem se manifestado no meio do caos, porque Deus sempre se manifesta no meio do caos, aleluias. Deus aqui se manifestou através da sua palavra. Ele trouxe aqui a solução. E olha aqui, ainda chega um detalhe, amados, porque o marido dela tinha deixado ela numa situação assim, contrária mesmo, cheia de contas, cheia de dívidas, né? Mas ele está dizendo aqui, ó: eu vou dar a provisão, paga tudo e depois vive do resto. Ele está dizendo: aprenda com a circunstância.
Aprenda com a situação. Toda situação que a gente enfrenta, toda situação que eu e você enfrentamos, amados, ela tem que valer a pena. Amém? E ela tem que valer a pena para quê? Aleluias. Porque com certeza a sua experiência você vai poder passar para outra pessoa. A sua experiência que você viveu nisso daqui, você vai falar, olha, às vezes tem alguém lá que não está com o grãozinho da semente. Os discípulos não tinham o grãozinho da semente na hora ali de expulsar, aleluias, aquele demônios daquele jovem lunático. Eles não estavam ali com a sementinha. Talvez eles fossem lá, não, nós somos discípulos de Jesus, nós estamos com Jesus, eu vou lá e expulso em nome de Jesus. Só que os demônios não saíram. Porque faltou a fé, amados. Por quê? Porque, imagina, aquele menino, ele era assim desde que ele tinha nascido. Desde pequeno estava assim. Imagina o pai daquela criança. Devia estar dizendo, eu não suporto mais. Eu preciso achar alguém que me livre desses problemas. Aí ele corre atrás dos discípulos. Os discípulos não resolvem. Ele vai falar com Jesus. Então, amados, não é na nossa própria força que a gente vai. Não é a gente falar bonito. Não é a gente orar bonito, não é a gente saber falar com Deus de uma maneira maravilhosa que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é quando você entrar com o coração reto e sincero diante de Deus e confiar que Deus está com você, que Deus vai mover nessa tribulação, nessa circunstância. Amém? Você só precisa desse grãozinho de fé nesta noite. Você só precisa de uma botija, ainda que pequena, cheia de azeite. Amém? Deus vai mover nessa situação. Amém? Então, feche teus olhos, amados. Curve tua cabeça. Esta palavra, amados, ela é verdadeira. Amém? E ela está aqui, amados, para trazer boas notícias para mim e para você, no meio das circunstâncias, aleluias, adversas. Então confie em Deus. Jesus, amados, Ele fez grandes coisas. Grandes coisas. Mesmo ali na posição de homem, que Deus colocou aquela sementinha ali em Maria. Aquela semente cresceu e transformou o mundo. E veio trazer salvação para mim e para você. Toda semente cresce. Amém? Toda semente cresce. Então, coloque a sua semente, essa sementinha nas tuas mãos. Pegue tua botija, a sua única botija que você tem. Coloque diante de Deus. Vá até Ele. Relate a Ele aquilo que você necessita. E Ele tudo fará. Amém? Tudo fará para mim e para você. Ele é o nosso Deus. Amém? Então, amados, chega de ficar reclamando. Chega de ficar aí na internet, sendo bombardeado por tudo que é coisa ruim. Chega! Entra para sua casa. Faz como aquela viúva. Entra, fecha a porta mais uma vez. Aleluias. Deus tem falado todas essas pregações para que eu e você venhamos fechar as portas. E as portas, amados, são as brechas muitas vezes que nós damos com a nossa dúvida, com o nosso medo, com a nossa ansiedade, com a nossa boca. Cuidado com o que você fala nesse momento. Cuidado. Produza vida com a sua boca. Amém? Profetize sobre o seu lar, profetize sobre o seu marido, profetize sobre seus filhos. Você, esposo, profetize sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Profetize, mas eu estou sozinho. Profetize sobre a sua própria vida. Profetize. Pegue uma semente nessa noite através dessa palavra.
e comece a se alimentar. Comece ali, pegue um vasinho, amados. Pegue um vasinho. Coloque ali uma semente de algum produto, alguma árvore ou de alguma hortaliça. Coloque ali uma semente. Eu tenho aqui na minha casa, amados, um pé de maracujá. E eu me lembro quando eu plantei esse pé de maracujá, eu comprei ele pronto. Ele já estava ali, tinha nascido, estava ali no brotinho. E, amados, era um negocinho desse tamanho. E eu plantei ali no canteirinho. Amados, o que tem de maracujá? O que está dando de maracujá? Aleluias. A gente está até enjoado já de tanto tomar suco de maracujá. Cresceu, germinou e dá fruto. Eu estou falando isso para você, amados, para você entender que se você pegar essa semente dessa palavra nessa noite e aplicar isso na sua vida, a semente vai germinar. Amém? Eu quero orar para você, eu quero profetizar, aleluias, na tua vida, que a semente Jesus está colocando nas tuas mãos. Não tenha medo dos problemas que você vai enfrentar. Não tenha medo. Essa semente vai ser maior. Porque desde o princípio do mundo, aleluias, a estratégia do inimigo sempre foi a mesma. Ele não cresce, mas Jesus cresceu. Jesus salvou a humanidade, amados. Aleluias, com a sua vinda. Porque todo aquele que crê nele será salvo e terá direito à vida eterna. Ele começou como uma semente, mas ele cresceu. Ele transformou a minha vida. Ele transformou a sua vida. Eu não sei qual é o tamanho do problema que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você: pegue, aleluias, a tua semente. Pegue a tua botija nesta noite. Aleluias, que haverá um deitar de azeite. Haverá o deitar de azeite. Feche as portas da dúvida. Amém? Não se desespere em Cristo Jesus. Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor adentre, meu Deus, ó Pai, no coração de cada um, dando descanso, Senhor, dando refrigério, dando, Senhor, a sabedoria, Pai, que para enfrentarmos problemas, ó Pai, nós não precisamos ter soluções do tamanho dos problemas. Basta, Senhor, apenas, Senhor, uma botija. Basta, Senhor, apenas uma semente na Tua presença, porque essa semente, esse azeite transbordará. Em nome de Jesus, dê descanso a essas vidas, Pai. Aleluias, em Cristo Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Logo, logo, tudo passará. Amém? Tudo sempre passou e tudo passará. Amém? Confie no Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa, nesse momento de caos, continuar agradecendo ao Senhor, sendo grato, porque a gratidão, ela transforma. Amém? Aleluias. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de ficar olhando. Amém? Esse é o meu conselho para você. Aleluias. Adore ao Senhor. E eu desafio você a pegar aí uma sementinha. Aleluia. Pode ser, não tem semente, tem um grãozinho de feijão. Vai lá, coloque. E todos os dias, quando você vê aquela semente crescer, aleluia, você peça para o Senhor Jesus: assim, Pai, como essa semente está crescendo, que o Senhor cresça dentro de mim. Aleluias. E você vai ver, amados, que vai haver colheita. Amém? Então vai haver colheita de tudo que você está passando. Aleluia. Vai haver uma colheita de frutos. Vai haver uma colheita de azeite. Vai haver essa colheita, porque ela já foi preparada. Aleluias, por Jesus, por mim, por você. Amém? Descanse teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.